Em meados de 1960, eu morava em um município no interior da Bahia, onde vivia em uma casinha afastada com meu pai, mãe, 2 irmãos de 19 e 16 anos e uma irmã de 14. Na época, eu tinha apenas 8 anos de idade quando tudo aconteceu. Era um período chuvoso e cinzento, porém eu sempre saía de casa para brincar, já que sempre me sentia calorento por correr o dia todo nas minhas brincadeiras. Não haviam muitas crianças perto da minha casa, e meus irmãos haviam ido passar um tempo na casa de uma de nossas tias, e somente eu, sendo menor, fiquei com os meus pais. E como em todo lugar do interior, também tínhamos nossas lendas e contos, como lobisomens, bruxas e outros causos do local, com o intuito de assustar as crianças e tentar impedir os jovens de sair escondidos à noite para ir em festas. Em meio a tantas histórias, uma me aterrorizava mais. A história de uma senhora que morava pelas redondezas, isolada, em uma casinha velha, com paredes feitas de barro, muito comum antigamente, e diziam ser uma velha bruxa, pois era vista nas noites em meio às matas dançando em volta de fogueiras e murmurando coisas em outras línguas, e vez e outra conversava, como se estivesse em companhia de alguém, porém sempre só. Dizem que quando se aproximavam da casa da velha senhora, era possível escutar vozes diversas, sussurrando palavras que não se podiam entender, enquanto a velha respondia como em uma conversa. Como eu disse, sempre saía para brincar. Minha mãe sempre me mandava entrar no início do anoitecer, me dizendo que se não entrasse, a velha senhora me levaria para sua casa. Em uma dessas tardes, minha mãe, muito ocupada com seus afazeres, não percebeu o anoitecer se aproximando, e eu, entretido em minhas brincadeiras, não me dei conta do horário. Brincava próximo a uma árvore que tinha pouco longe de casa, quando notei um movimento em seus galhos. Percebendo então que já era quase noite, me assustei, e nesse momento vejo uma figura humanoide em meio aos galhos da árvore. Um ser escuro e magro, com cabelos esgrenhados e esvoaçantes, que vinha descendo devagar em minha direção. E eu, que estava paralisado de medo, vendo aquela criatura na árvore que estava entre mim e minha casa, tomei coragem e corri. Porém, pelo medo, acabei correndo pelo lado contrário, na tentativa de fugir daquela criatura que se movimentava de um modo amedrontador, tentando me alcançar. Assim que começo a correr, me deparo com aquela velha senhora mais ao longe, me olhando fixamente com cara de ódio. Somente então, criei coragem e gritei. Meu pai, que voltava após cuidar da criação de gado em um sítio longe de casa, correu em minha direção e logo se espantou quando viu aquela velha bruxa, com seus olhos que pareciam brilhar à luz da lua que surgiu em meio às nuvens. Meu pai, que carregava seu facão para todo lugar que ia, o tirou e apontou à velha senhora. Logo, a bruxa começou a proferir palavras em outro idioma, e um vento forte soprou jogando terra em nossos olhos. A criatura que estava na árvore havia desaparecido, e com grande agilidade, a velha senhora se senta em um galho velho e levanta um vôo, dando rodopios, como se pegasse impulso. Logo após, ela sai voando por cima da minha casa. Na mesma hora em que minha mãe, que estava no banho, sai para ver o que está acontecendo, e se assusta ao ver a velha bruxa alçando o vôo pela propriedade e sumindo em meio à escuridão. Depois desse ocorrido, meus pais decidiram vender os gados e a casa para nos mudarmos daquele local, vindo para a cidade de São Paulo, onde eu e os meus irmãos crescemos e nos criamos. Meus irmãos nunca acreditaram nas histórias sobre a velha senhora, mas depois disso, passamos a não duvidar de mais nada. Por mais que décadas tenham se passado, jamais me esquecerei daquele rosto de ódio, de seu brilho infernal em seu olhar, ou de seu voo aterrorizante. Boa noite.